Olá, mulheres. Eu sou a pastora Carla. Sou pastora há 15 anos, né? Pastoreei a igreja, uma igreja local durante 10 anos aqui na Itália. Já vim de um percurso de Londres até aqui. E agora estamos trabalhando aí com o Ministério Firme com as Mulheres, levando essa palavra de cura para que outras mulheres também venham ser alcançadas. Então, eu sou pastora, sou psicóloga psicanalista, estudei para estar usando aí da ciência junto com a palavra de Deus para poder alcançar a nossa mente, o nosso coração, trazendo aí uma palavra que vai ajudar a nós mulheres coração. Então, eu trabalho com mulheres, tenho um grupo de mulheres chamado Mulheres Blindadas, que é um grupo de mulheres que estão empreendendo em si mesmas, naquilo que Deus tem, elas têm descoberto a sua firmado para viver, sim, num tempo difícil, aquilo que Deus a escolheu, a chamou e o dom que ela deu para cada uma de nós. E sempre é tempo de recomeçar. Então, eu tenho um testemunho muito forte também, aonde eu venci o luto dos meus pais e através deste luto, Deus me deu um propósito muito grande através da leitura, da escrita. E eu sou autora de 3 livros, os livrinhos de oração, que são devocionais. São 3 livros de oração devocionais que você vai estar aqui depois, se quiser mais informações para adquirir o livro. É um livro que são meditações aonde Deus trabalhou fortemente no momento de dor, de luto e circunstância muito difícil para superar. Então, foram 3 etapas que Deus trabalhou em mim. E dessas 3 etapas surgiram 3 livros, 3 devocionais, a qual Deus transformou minha vida e hoje eu vivo esse propósito com mulheres de recomeço, de identidade, de resgatar quem realmente nós somos, Jesus, para um tempo novo que Ele tem preparado para cada uma de nós. Então, essa é a minha apresentação para vocês. Vocês podem ter depois acesso, né, meu Instagram, que ali vocês vão observar ali que eu trabalho com mentorias, enfim. Estamos aqui para servir às mulheres e o reino de Deus ser estabelecido na sua vida. E você tem que crer, porque o Senhor, precisamos mesmo entender essa nossa identidade firmada no Senhor, que aí, quando nós estamos firmadas, Deus, Ele faz maravilhas na nossa vida. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra para vocês que fala sobre a libertação. E o meu tema é mulher. A libertação vem da cura da alma. É cura da alma. Muitas vezes a gente já ouviu falar, né? Cura da alma, libertação. O que relação tem a nossa alma com a libertação? O que tem a ver a cura com a nossa libertação? E algo que Deus tem ministrado muito no meu coração e é nos processos da vida, porque o nosso Deus é Deus de promessa, mas Ele faz com que cada uma de nós possamos viver o processo. Como temos vivido os processos da nossa vida? Como temos colocado isso diante de Deus? Como temos afrontado isso diante de Deus? Como a gente tem, quais têm sido as nossas escolhas? Como tem sido os nossos relacionamentos, como temos vivido esse tempo difícil. Porque quando a gente fala de dor, de luta, de propósito, quando a gente fala de libertação, existe um processo para que tudo isso aconteça. E na medida que vai se aproximando do seu processo, e nesses processos nós precisamos estar alinhados com a nossa alma, uma alma curada, para a gente verdadeiramente ser liberto para aquilo que Deus tem. Então, eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, se você pudesse, ou me acompanhar aí, me ajuda aí vocês. Em Gênesis 37:5, nós vamos relatar a história
de um homem de Deus, assim como nós somos mulheres de Deus, mas um homem de Deus que viveu toda essa experiência aqui que a gente está falando. Então, assim, se você quer ter a resposta de Deus para a libertação, para a cura, para aquilo que Ele quer fazer, você vai ficar comigo até o final, porque você vai receber de Deus aquilo que Ele tem. Então, em Gênesis 37:5 diz assim: teve um sonho. Quem teve um sonho? José teve um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso, o que o odiaram ainda mais. Uau! A história de José nos inspira a termos noções de padrões de relacionamento. Como estão os nossos padrões de relacionamento? E você vai entender o porquê que é libertador e o que é libertação. José, ele foi um filho escolhido, mimado, né? Ele foi um filho a qual ele teve todo aquele amor do pai. E com esse amor, o pai amar muito ele teve o quê? Os seus relacionamentos com a sua família comprometida. Por quê? Porque aquilo que José carregava, aquilo que ele tinha, a forma que ele foi criado, deixou com que os irmãos ficassem o quê? Com ódio dele. É uma palavra muito forte. Então, uma pessoa com ódio, ela não tem como prosperar. Uma pessoa com ódio, ela não tem como estar liberta. Uma pessoa com ódio não tem como caminhar e andar e ir à frente na vida e as coisas darem certo. Não tem como. E a família de José nos ensina pérolas, ensinam lições, nos mostra coisas super importantes que nós precisamos viver e entender como reagir com as nossas relações, com a nossa relação familiar, a nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com o nosso pai, a nossa mãe, as nossas relações, a nossa relação com Deus também. Então, Deus ele quer mover as nossas vidas para quebrar todo padrão, todo relacionamento que nos causa dor, que nos causa sofrimento, que nos causa inveja. Porque, acredite, quando você é amado demais, na sua família, igual o José foi, ali insurgiu o que a gente fala, né? Apareceu esse espírito de comparação com José. Teve o espírito da inveja. Tiveram tantos relacionamentos, tantas situações difíceis que José tinha que permanecer crendo no sonho que Deus tinha dado para ele, porque aquele sonho era um propósito de Deus na vida de José. Porque Deus escolheu José para viver algo tremendo, assim como ele te escolheu. E talvez pelo teu chamado, deve ter acontecido a mesma coisa que José. Invejas, pode ter acontecido comparações, pessoas se comparando, ou tantas outras circunstâncias armadas com ódio, justamente para fazer a mesma atitude que os irmãos de José tentou fazer com ele. Ó, José ele teve um sonho e ele carregava muitas situações e padrões familiares que tentaram impedir José de viver o plano de Deus. Muitas situações. E aí, quais foram os desconfortos que José teve que vencer? Mas ele também foi o quê? Vendido, acusado. Ele teve que lutar contra a inveja, contenda, a rejeição dos irmãos, o fato dele ser muito amado, as comparações. Tudo isso, os irmãos, quem estava em volta de José, nesse relacionamento com José, sentiu contra ele. Contra ele. Mas como José reagiu a tudo isso? Como ele viu todas essas injustiças acontecerem e como ele reagiu? Vamos continuar a palavra de Deus que a gente vai entender mais um pouquinho lá na frente essas relações.
José, ele foi injustiçado. Por causa de quê? Por causa dessa relação com os irmãos. Ele foi injustiçado. Talvez você se sinta injustiçado. Talvez você está sentindo que algo veio diretamente para você, uma inveja. Estão com inveja de mim. Estão querendo se comparar. Estão tendo sentimentos que possa estar realmente atrapalhando o propósito de Deus, tentando impedir o propósito de Deus na sua vida. Mas lembra que isso é só tentar impedir, porque os irmãos de José tentou impedir a obra que Deus tinha na vida de quem? De José. E o que ele fez? Vamos continuar, que nós vamos entender as relações. O que mais afeta uma mulher, na verdade, são o quê? Os relacionamentos. Porque mulher tem necessidade de fala, mulher tem necessidade de ser ouvida, mulher tem necessidade de ter amizade, mulher tem necessidades. E aonde ela é pega, muitas vezes, ou na maioria delas, é o quê? É justamente nas relações. As relações. Quando a mulher ela não se sente validada, quando ela não se sente amada, quando ela não se sente cuidada, protegida, as relações começam a estar comprometidas. Então, olha só, se você parar para analisar suas relações, como têm sido as suas relações? Elas têm sido para você uma prova que você está sendo aprovada ou não? Qual é a última relação que você teve que causou dor na tua alma? Qual o tipo de padrão de relacionamento que você tem hoje que dói a tua alma? Que realmente fala, isso aqui é insuportável. Nossa, isso daqui eu não consigo lidar. Quando nós chegamos a esse nível, é porque realmente nós precisamos do toque do Espírito Santo para transformar aquilo que Deus tem para você em bênção. Deus, ele quer transformar esse problema, essa situação, assim como ele usou os irmãos de José, todas aquelas circunstâncias para mostrar que o plano de Deus sobre a vida de José não tinha nada a ver com os relacionamentos que estavam em volta deles. Tinha a ver com a fidelidade dele com relação a quem? A Deus. Então, mesmo preso, vendido, como escravo, como José foi, ele estava ali, naquele ambiente. A diferença não era o local aonde José estava, porque ele estava na família, com aconchego, as relações difíceis, com ódio, comparação, inveja, enfim, tudo aquilo que poderia bloquear José. Mas aí o que aconteceu? Ele simplesmente tinha o que nós temos, que é a presença de Deus, que transforma qualquer sentimento que possa tentar aprisionar a nossa vida em liberdade. Então, José, o problema não era o local onde José estava, porque ele foi vendido como escravo para Faraó e ele prosperou. Não é o que você tem, é o que você carrega. É o Deus que você serve que faz a diferença na sua vida. Não é o que as pessoas falam de você ou deixam de falar de você, não é a inveja do outro, não é a comparação do outro, não é o que o outro pensa. É o que você carrega de Deus, é o tanto que você carrega de Deus. Então José era um homem que ele teve um sonho e ele acreditou naquele sonho. E ele não teve medo das relações. E todas as relações que ele tinha de pessoas que deveriam amar ou que realmente deveriam fazer parte do aconchego, né? De falar, vai, você vai dar tudo certo. Essa palavra de incentivo, ele não aconteceu nas relações mais próximas dele. Não aconteceu com os mais próximos dele. E talvez isso esteja acontecendo na sua vida agora, das suas amizades, ou de uma situação difícil com seu marido, ou de uma situação difícil com o filho, ou de uma situação, não sei, talvez aquilo que você esperava de alguém que estava ali em volta, que deveria supostamente te apoiar no projeto que você tem, enfim, nos sonhos, no projeto que você tem em Deus, e não estão te apoiando.
Mas não é para você ouvir essas pessoas, é para você ouvir a voz de Deus. É para você continuar carregando aquilo que você carrega, independente das pessoas. Nós não podemos parar por causa de pessoas, por causa de situações que as pessoas criam a nosso respeito. Então, mesmo preso, vendido, escravo, José prosperava. A diferença é o que ele carregava dentro dele com relação a ele e às outras pessoas. Olha que libertador. O que você carrega, a sua relação com Deus é mais importante do que a sua relação com as pessoas em volta. Posso falar até mais importante do que a sua relação, Buonasera, com seu marido. Então, o que que acontece hoje? Nós podemos entender que prego. Hoje nós conseguimos entender que exatamente o que Deus quer de nós. Nós somos mulheres e somos basadas em relacionamentos. Hoje você tem uma amiga, talvez amanhã você não vai ter mais a mesma amiga. Hoje você tem um relacionamento difícil com alguém e Deus está querendo te mover. Ou então a pessoa mais desafiadora da sua vida é alguém que é, talvez é seu filho, seu marido, mas você tem que crer naquilo que você carrega, porque o que você carrega vai transformar quem está próximo de você. O que você carrega, o plano que você carrega de Deus, o propósito que Deus tem na sua vida, o Deus que você serve, esse sim, não pode ser trocado. Esse sim, você não pode deixar ele de lado. Esse sim, você tem que dar valor. Não as pessoas em volta. As pessoas em volta são as pessoas que ainda não têm a visão que você tem. E se você tem que ter relação com elas, você precisa de quê? Você precisa ter mais de Deus ainda para mostrar que o amor de Deus é sobre você e que Deus é contigo. Sabe quando você pode, que você cala a boca do inimigo? Quando você começa a dar resultado naquilo que Deus te chamou. Ah, isso é. Quando você começa a dar resultado naquilo que Deus te chamou e as pessoas vão começar a ver que você é de Deus. Então, aquilo que falam, pensam, as invejas, as palavras contrárias, tudo isso é colocado por terra. Pastora, mas você falou comigo que a libertação vem da cura da alma. Calma, você vai entender se você não está entendendo ainda. Você vai entender até o final. Lá em Gênesis 50, no versículo, olha, por isso enviaram a seguinte mensagem a José. Depois de tudo aquilo que José passou, voltando aqui só um minutinho, né? Depois de tudo aquilo que José passou, depois que José foi vendido, ele foi escravo, aí chegou lá, teve dificuldades, mas mesmo assim ele prosperou, porque mulher de Potifar, o que, que ele queria fazer? Ela queria ele de tudo quanto é jeito, e ele, ó, corre, corre, fugiu da aparência do mal. E o que, que aconteceu com ele? Mais uma vez, justiça bateu na porta dele e ele foi feito escravo. Ei, mulher, deixa eu te falar. Quantas injustiças você já viveu ou está vivendo? Mas a diferença é viver com aquilo que você carrega. Se você carrega Cristo, se você carrega a presença de Deus, nenhum lugar é cativeiro para você, porque a tua alma está livre para adorar o Senhor. A tua alma está livre para mostrar quem você é em Deus. Não é o cativeiro, não é o local. Lembra disso? Não era o local, era o que eu carrego. É o que você carrega em Deus. É isso que faz a diferença. Então, muitas vezes a gente é injustiçada, e isso é verdade. Quantas injustiças vêm, passam por nós, mas Deus está em todas elas. Ele está contabilizando e Ele está vendo. Então, as nossas relações, nós precisamos ter relações. Vamos amadurecendo e cada vez que vamos amadurecendo, as nossas relações automaticamente vão também sendo transformadas. Ou umas são tiradas, ou outras Deus faz com que permaneça. Mas nós devemos estar o quê? Libertas. Então, e cheias da presença de Deus. Então, vamos ler aqui. Lá no versículo 17 diz assim: por isso, enviaram a seguinte mensagem a José. Quando ele
quando ele foi governador, quando ele estava numa posição que Deus tinha falado com ele no sonho, que ele ia governar e que todos iam se dobrar diante dele. Lembra que foi, no início eu falei, teve um sonho e relatou, José teve um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso odiar ainda mais. Pois então, quando chega a vez dele realmente viver aquilo que Deus tinha na vida dele, pelo que ele carregava, olha o recado que os irmãos dele mandaram para ele. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José, o pai dele. Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos, por favor, perdoe os seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Veja isso nas suas relações, Deus está falando com você. Olha, por isso, nós, servos do Deus, de seu Pai, suplicamos que você vos perdoe no nosso pecado. Não foi errada a atitude dos irmãos? Como que o coração dos irmãos deles estavam? Cheios de ódio. Por isso que eu falo, pessoas com ódio não prosperam. E José, como ele estava? Ó, quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto ao chão diante de José. Somos seus escravos. E disseram eles, José, porém, respondeu. Olha que José respondeu. Não tenham medo de mim. Por acaso, sou Deus para castigá-lo. Sabe o que isso aqui fala? Justiça própria. Quando a gente não quer a nossa justiça, a gente deixa Deus agir para castigar aqueles que nos fizeram mal. Isso é uma pessoa curada na alma e liberta. Por isso que José, ele era um homem que carregava o perdão, o amor e a compaixão, e Deus confiou nele, porque somente um coração em Deus poderia ser dono de riquezas e ter a mesma atitude que o filho dele teve. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus estava na cruz, ele perdoou todos os seus acusadores. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Olha aqui, José falou: não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Porque ele sabia que a justiça vinha de Deus. E que com o coração livre e liberto daquelas relações difíceis que ele teve, ele não precisava fazer nada, porque Deus faz todas as coisas por ele. Vocês pretendiam me fazer mal. José continua falando, mas Deus planejou tudo para o bem. Gente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus e têm um propósito debaixo da terra. É assim que você vive as suas relações quando você se sente injustiçada? Quando algo ruim acontece na sua vida? Quando alguém fala alguma coisa com você que entristece seu coração? Você recebe um não do Senhor? Quando todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Então, olha só, colocou neste cargo, Deus me colocou neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Deus, ele tem um propósito, não é egoísta. O propósito dele é para todos. Então, se o que você está vivendo, uma situação difícil. Eu vivi uma situação de luto muito difícil na minha vida porque eu perdi meu pai e minha mãe. Foi uma dor incalculável. Foi uma dor que, se eu não falasse assim, eu confio que o Senhor está no controle e eu amo a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. É impossível você sair dessas situações difíceis, de relacionamentos difíceis, de dores, de sentimentos que te impedem de ser uma mulher liberta.
para viver o que Deus tem. Enquanto nós não somos libertos, realmente nós não conseguimos viver o propósito de Deus. José era um homem liberto e por isso ele viveu o propósito de Deus. Porque todas as coisas ruins, injustiças, ódio, comparação, inveja, relação, né? Ele ser afastado do pai que tanto ele amava, tudo dele foi tirado. Aparentemente, isso é para que uma pessoa, quando recebe uma injustiça, uma situação tão difícil da vida, não, eu vou desistir. Ou você desiste da vida, ou você carrega contigo e não cede para as outras coisas, sabendo que Deus é com você, porque o que você carrega é Deus. E o nosso Deus, ele é capaz de transformar o pranto, o choro que durou uma noite em alegria. José ainda continua colocando, né, falando, né? Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenha medo. José falou 2 vezes, não tenha medo. Sabe por quê? O medo, ele nos paralisa. Todo mundo sabe disso. Mas qual que é a ação maior do medo? É verdadeiramente você não crer no poder de Deus. O medo te impede de crer no poder de Deus. Uma pessoa liberta, ela não tem medo. Ela é forte e corajosa porque Deus é comigo, Ele me enviou. No nome dele farei coisas grandes. Uma pessoa que carrega Deus sabe, posso estar presa hoje, posso estar vivendo esse luto agora, posso estar vivendo uma situação difícil com um filho difícil, posso estar vivendo um casamento difícil, posso estar vivendo sem ninguém, posso estar vivendo aquilo que for, uma enfermidade, estou com essa enfermidade, eu não sei o que eu posso fazer. Mas se você estiver com Deus, Ele vai mudar essa realidade. Ele está querendo que você haja sobre as dificuldades. Então, ele falou: não tenha medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Deste modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Aí eu te falo: a libertação vem da cura da alma. Somente uma pessoa curada realmente é capaz de tratar ele mal com bondade. Somente uma alma despreza de todas as palavras contrárias em situações difíceis é capaz de servir ao próximo com amor, servir ao próximo com bondade. Gente, José, ele foi um homem tão liberto, ele é um homem que nos inspira tanto, porque a vida dele foi tão difícil que ele teve que superar situações tão difíceis e você também não é diferente. Eu não sou diferente. Porque se você tem um plano de Deus sobre a sua vida, realmente, você precisa ser livre. Sua alma tem que estar desprendida das relações que possam doer. A sua alma tem que saber que se doer, Jesus cura. Se doer, o Senhor está contigo. Se acontecer qualquer coisa, não perca a esperança. Se acontecer ou chegar qualquer diagnóstico, Deus vai me tirar deste lugar. Deus é comigo. Não sei como, quando ele vai mudar a minha história, mas ele vai mudar. Então, José, ele sabia que Deus ia mudar a história dele porque ele cria no sonho dele. E hoje em dia, mulheres nem estão crendo mais naquilo que Deus falou. Vou restaurar seu casamento, vou restaurar seus filhos, vou fazer isso, vou fazer a promessa que você e sua casa servirão ao Senhor. Mas será mesmo que você está crendo por causa do tempo? Por causa de alguma coisa que até hoje não mudou? A sua relação ainda não está 100%? José, ele foi provado no fogo. Ele sofreu injustiças. E como se não bastasse apenas ter sido afastado, ser vendido, ele ainda foi ser escravo, que eu acho que é a pior fase. Talvez a fase que você está foi uma fase, não sei, uma fase inicial.
E aí Deus permite te provar num nível maior ainda. É para você se abaixar, para você ter mais de Deus, carregar mais do Senhor, ter convicção de que Deus é com você. Deus é contigo. Deus quer fazer uma obra e para ele fazer essa obra na sua vida, você tem que liberar o perdão. Como que é libertador uma pessoa que consegue perdoar aqueles que têm ofendido? Isso está escrito na palavra de Deus, isso é o nosso Jesus que nos ensina a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Jesus, ele naquela cruz, ele perdoou, ele falou, eles não sabem o que fazem, Pai, perdoa eles. Pessoa liberta, pessoa liberta, pessoa liberta. José, ele não usou o jugo, porque ele falou, olha, José nem ousou a julgar o irmão. José nem ousou a querer colocar, apontar para eles os próprios defeitos daqueles que ele sabia que tinha. Você não acha que não? Lógico que ele sabia. Você acha que ele não sabe que os irmãos deles fez errado com ele? Que não tinha esse espírito maligno de comparação e inveja sobre a vida dele? Afastou ele do pai que tanto amava e tanto amava ele? Você acha que ele não tinha noção? Você acha que ele não tinha direito de chegar e falar? Ele tinha, ele podia, ele tinha razão. Mas o que que ele escolheu? A minha razão vai ficar na cruz. Jesus vai me justificar. Eu não preciso acusar os meus acusadores. Eu não preciso apontar os dedos para aqueles que falam de mim. Eu preciso mostrar resultado de Deus dentro de mim. O que Deus tem na minha vida é diferente do que carregava os irmãos de José. Eram as mesmas criações, mas eles eram diferentes. Agora, José carregava algo que eles não carregavam, e por isso causava inveja. Porque ele carregava Deus, ele carregava a presença, ele tinha a presença de Deus, o perdão dele dentro dele, para que a alma dele fosse livre para viver o que Deus falou com ele, o sonho dele. E o sonho dele se realizou. Se realizou porque ele creu, ele tinha a presença para que aquilo se realizasse. E quando a gente fala de libertação, a gente pode falar de libertação, sim, mas a maior libertação é você ser uma pessoa liberta e liberar perdão para essas pessoas que estão te amarrando aí. Você não entendeu que essas situações estão te impedindo de viver o novo? Deus quer que você perdoe. Deus quer que você olhe para essas pessoas com misericórdia. Quer que faça igual José. Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Vocês tentaram fazer mal para mim, mas Deus planejou tudo para o bem. Gente, isso é libertador. Uma pessoa liberta, ela não vai carregar ninguém. Ela pode estar na Europa, ela pode estar no Brasil, ela pode estar onde ela for. Ela não vai carregar essas pessoas dentro dela. Ela não vai carregar essas relações que impedem ela de chegar diante de Deus e fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai. Ela não pode nem orar a oração do Pai Nosso, porque eu não consigo perdoar. Então, como vamos ter uma vida liberta? Como vamos viver os sonhos de Deus? Como vamos fazer o que Deus quer que a gente faça? Como você quer que o plano de Deus... Você precisa amadurecer no processo. É no processo. Então, hoje, eu gostaria de deixar essa palavra para vocês. Há tempo para todas as coisas. E o Senhor, Ele está hoje chamando o teu coração para ser esse coração e essa alma liberta no nome de Jesus. Liberta de toda amarra, toda comparação, toda inveja, toda justiça própria. Deixar isso na cruz, porque Jesus, o Senhor nosso Deus, é com você. E por isso ele te chama para viver o propósito de novo, para você sonhar, mas na liberdade do seu espírito, sem olhar as pessoas que estão à sua volta. Olhe para você e o seu relacionamento com Deus. Olhe para você e para Deus.
Olhe para aquilo que ele tem na sua vida. Olhe o tanto que você carrega. Olhe para o seu interior. É isso que Deus quer. Nos libertar é de dentro para fora. Essa é a maior libertação. É onde a tua alma canta em meio às prisões, como Paulo e Silas fizeram nas prisões e quebraram cadeias, porque a adoração não tem limites. E isso é o que nos sustenta todos os dias. Então, eu posso fazer uma oração aqui agora com vocês, Líbia? Só fala aqui um ok, que aí eu vou fazer uma oração Pode e ficar à deixar vontade, aí, pastora. Se a senhora quiser no final fazer um apelo, também fique à vontade, em nome de Jesus. tá bom. E eu queria deixar aqui para vocês essa palavra com muito amor e carinho. Não fuja dos processos que Deus tem colocado você. Não fuja. Os processos são necessários para o cumprir de Deus na sua vida, para ele ver o tanto que você tem desta presença que te liberta, liberta a tua alma, liberta a tua vida para viver a presença de Deus. Se você se o Senhor falou no teu coração, gostaria que você colocasse a mão no teu coração, para que a gente fizesse uma oração juntas em nome de Jesus, que realmente o que Deus prometeu sobre a sua vida vai se cumprir, em nome de Jesus. Senhor, apresento diante de ti, Pai, essas mulheres, Pai. Essas mulheres que estão ouvindo na live agora e depois vão estar ouvindo, Senhor, em outro momento, refletindo nas suas relações. Pai, é um momento de cura que o Senhor tem levantado mulheres para viver com entendimento, com a renovação da nossa mente. Pai, toca para que elas venham ver as situações difíceis, mas com o toque do teu espírito hoje, transformando toda dor, toda tristeza, toda, toda a injustiça que elas têm vivido, todos os diagnósticos, todas as enfermidades que veio sobre a vida delas, Pai, que elas agora venham receber um toque de libertação nesta área. Pai, em nome de Jesus, que elas venham receber a tua porção. Pai, toca no coração, toca na alma, no mais profundo dessas mulheres agora. Vai limpando, vai varrendo agora. Tantas amarras, Senhor, de amargura no coração. Quebra, Senhor Deus, com o perdão, Senhor Deus, agora em nome de Jesus, que elas venham entender que o perdão é o poder maior da libertação da nossa alma, porque podemos deitar com a nossa cabeça tranquilas, dizendo e descansando que o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é aquele que trabalha enquanto nós estamos dormindo e descansando no sono dos justos. Pai, quantas mulheres não conseguem mais dormir à noite, Pai, por perturbações, Pai, em nome de Jesus, é por situações, talvez é acusações do inferno sobre a mente delas, se sentem às vezes culpadas, sobrecarregadas, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, liberta agora essa mente, liberta agora, libera agora. Há um poder do céu sobre esse culto online e Deus ele está liberando agora uma unção de libertação. As mulheres que têm sentido sobrecarregadas, oprimidas, Pai, nesta live. Pai, em nome de Jesus, quebra agora esse jugo. Quebra em nome de Jesus. Elas vão tomar posse da tua palavra. O teu fardo é leve. É leve, Senhor. Elas não estão sozinhas. Elas às vezes ficam em desespero, Senhor. Mas agora, Senhor, elas vão receber o toque do Senhor. O Senhor é conosco em todos os momentos. Pai, nos ensina a ter esse coração de José, sabendo que fazem mal para nós, mas nós estamos esperando a justiça do Senhor e vamos fazer o bem. Somente pessoas libertas, pessoas curadas da alma, Jesus, conseguem liberar esse perdão, consegue essa libertação. Por isso, hoje, o Senhor está alcançando esses corações, botando ordem nos nossos relacionamentos e nos livrando, Pai, deixando todo o peso para trás. Pai, em nome de Jesus, essas mulheres agora estão recebendo o toque do teu espírito. O toque do teu espírito. Eu sei, Senhor Deus, que existe, Pai, resistências quando a gente fala de relacionamentos e quando a gente fala de perdão.
porque o maior perdão, Senhor Deus, prova de amor e perdão foi o Senhor ter enviado o teu único filho por amor a nós, para libertar as nossas vidas em amor. Por isso, Pai, o perdão é ato de amor, amor próprio, Pai. É amor porque isso traz paz para nós, Senhor. Ah, Jesus, é falar que nós nos amamos quando nós perdoamos e nós temos capacidades em Ti de amar o próximo e servir o próximo, assim como José, Pai. Ele teve este coração e esse entendimento. Ah, Jesus, o perdão com o amor, ele é o libertador da nossa alma. Pai, em nome de Jesus, então tenha liberdade de mover. Move agora. Move os corações, move essas vidas, porque eu creio no poder que há no teu nome, da transformação, em nome de Jesus Cristo. Eu queria deixar aqui um convite para vocês, aquelas que querem depois, né, participar do grupo, né, da mentoria, ou sentirem no coração também, né, que querem fazer uma consulta, que está precisando, ou indicar alguma amiga que precisa conversar, que precisa fazer um trabalho, que ela precisa também receber do Senhor esse toque do Espírito Santo para entender as emoções, ser curada através da palavra e também através da ciência, que traz para nós essas consciências. Vocês ficam na liberdade, tá? De estar compartilhando aí os meus contatos, viu, Líbia? Depois você coloca aí, para que vocês também venham fazer parte. Há um tempo novo e Deus tem chamado mulheres que realmente têm passado por processos e levantado mulheres de tudo quanto é parte da terra, que têm encarado os teus processos para viver a palavra de Deus, vendo ela se cumprir. Então, se você é essa mulher que tem este coração de querer viver plenamente as promessas do Senhor sobre a sua vida, mas existem áreas que precisam de um toque específico do Senhor, eu convido você, primeiramente, estar em oração, estar conhecendo a palavra, porque a palavra nos liberta, mas talvez coisas na tua alma, você precisa ter um papo para poder você conseguir trazer para fora aquilo que tem causado dor. Que muitas vezes nós deixamos e achamos que a gente perdoou, achamos que a gente fez tudo. Mas hoje Deus derramou uma unção para você ter esse entendimento que você foi liberta no nome de Jesus. Liberta dessas relações que te atrapalham a viver a vontade de Deus, tá? Então eu queria deixar essa palavra aqui para vocês e um beijo grande. Gostaria de agradecer a oportunidade por esse momento tão maravilhoso aqui de estar com vocês. Muito bom. Consegui estar aqui, né, no trem e conseguir ministrar a palavra. E Deus sabe de todas as coisas e tudo coopera para o nosso bem. O importante é a gente estar na posição, o importante é a gente estar crendo, o importante é a gente estar continuando a falar do amor de Deus, aonde estivermos, que nós venhamos ser testemunhos, né? Seja num trem, seja num ônibus, seja aonde a gente for, que a gente venha carregar essa presença. Aonde você estiver, nunca mais esqueça disso. Aonde você estiver, o importante é o que você carrega, não são as pessoas lá fora, é o que você carrega. E o que você carrega, você pode dar, sim, para outras pessoas através do seu testemunho, tá? Que Deus abençoe cada uma de vocês aí. Em nome de